A Alma Indomável, capítulo 13. Muito, muito além. Em última análise, a palavra além transmite o verdadeiro significado da espiritualidade. Em seu sentido mais básico, ir além significa passar do lugar onde você está. Significa não ficar no estado em que se encontra. Quando você vai constantemente além de si, não há mais limitações, não há mais fronteiras. Limitações e fronteiras só existem nos lugares em que você deixa de ir além. Se não parar nunca, você irá além das fronteiras, além das limitações, além da noção de um eu limitado. Além do infinito em todas as direções. Se você mirar um raio laser em qualquer direção, ele seguirá infinitamente. Ele só para de ir em direção ao infinito se você cria uma fronteira artificial que ele não pode penetrar. As fronteiras criam a aparência de finitude no espaço infinito. As coisas parecem finitas porque sua percepção se choca com fronteiras mentais. Na verdade, tudo é infinito. É você quem pega o que seguiria para sempre É você quem pega o que seguiria para sempre e fala em 1 quilômetro a partir daqui. O que é 1 quilômetro a partir daqui? Não é nada senão um pedaço do infinito. Não há limites, só há universo infinito. Para ir além, você precisa continuamente ultrapassar os limites que impõem as coisas. Isso exige mudanças no âmago do seu ser. Agora mesmo, você está usando a mente analítica para decompor o mundo em objetos individuais de pensamento. Em seguida, vai usar a mesma mente para colocar esses pensamentos distintos numa relação definida de uns com os outros. Você faz isso para tentar sentir algo que se pareça com algum controle. Isso fica claro na tentativa constante de transformar o desconhecido em conhecido. Você diz a si mesmo: tomara que não chova amanhã, é meu dia de folga. Jennifer adora ficar ao ar livre e, com certeza, vai querer fazer uma caminhada comigo. Na verdade, se eu quiser outro dia de folga, Tom não se incomodaria de trocar comigo. Afinal de contas, já troquei com ele uma vez. Você está com tudo resolvido. Sabe como as coisas devem ser até o futuro. Seus pontos de vista, suas opiniões, suas preferências, seus conceitos, suas metas e suas crenças, tudo isso são formas de reduzir o universo infinito para o finito, onde você pode ter uma sensação de controle. Como a mente analítica não consegue lidar com o infinito, você cria uma realidade alternativa de pensamentos finitos que podem permanecer fixos dentro dela. Você pegou o todo, o decompôs em pedaços e escolheu um punhado desses pedaços para juntar de determinada forma em sua mente. Esse modelo mental se tornou sua realidade. Agora é preciso se esforçar dia e noite para fazer o mundo se encaixar nele. E tudo que não se encaixar, você vai rotular como errado, ruim ou injusto. Se acontece algo que coloca em questão seu modo de ver as coisas, você briga, defende, racionaliza. Fica frustrado e zangado por coisinhas à toa. Esse é o resultado da incapacidade de encaixar no seu modelo de realidade o que está realmente acontecendo. Se quiser ir além dele, será preciso assumir o risco de não acreditar nele. Se o seu modelo mental está incomodando, é porque não consegue incorporar a realidade. Suas opções são resistir ou ir além de seus limites. Para ir verdadeiramente além do modelo, primeiro é preciso entender por que o construiu. O modo mais fácil de fazer isso é observar o que acontece quando ele não funciona. Você já construiu todo o seu mundo sobre um modelo de vida baseado no comportamento de outra pessoa ou na permanência de um relacionamento? Nesse caso, esse alicerce já foi puxado sob seus pés? Alguém o abandona. Alguém morre. Algo dá errado. Algo abala seu modelo completamente. Quando isso acontece, toda a sua visão de quem você acredita que é, inclusive sua relação com tudo e com todos à sua volta, começa a desmoronar. Você entra em pânico e faz tudo o que pode para mantê-lo intacto. Implora, luta e se esforça para impedir que seu mundo entre em colapso. Depois de uma experiência dessas, e quase todo mundo as tem, você percebe que o modelo que construiu é, na melhor das hipóteses, muito frágil. A coisa toda pode desmoronar num instante. O modelo inteiro e tudo que servia de base para ele, inclusive sua visão de si e de tudo mais, começa a esfacelar. Essa é uma das mais importantes experiências de aprendizado da sua vida. Você fica frente a frente com o que levou a construir o modelo e o nível de desconforto e desorientação é assustador. Você se esforça para recuperar algo que se pareça um pouco com sua percepção normal. Porém, na verdade, o que está fazendo é tentando puxar o modelo mental de volta em torno de si para se instalar outra vez em seu ambiente mental familiar.
Mas não é necessário que todo o nosso mundo se desmorone para podermos ver o que estamos fazendo dentro dele. Constantemente tentamos mantê-lo o mesmo. Se quiser realmente saber por que costuma fazer alguma coisa, deixe de fazê-la e veja o que acontece. Digamos que você fume. Ao decidir parar de fumar, você logo é confrontado com sua ânsia que o leva a fumar, a razão pela qual fuma. Essa é a camada mais externa da causa. Se conseguir sentir essa ânsia sem fazer nada, você verá o que a causou. Se conseguir ficar à vontade com tudo isso também, você vai se deparar com a camada seguinte da causa, e assim por diante, camada a camada. Do mesmo modo, há uma razão para comer demais. Há uma razão para se vestir de determinado jeito, há uma razão para tudo o que faz. Se quiser ver por que se importa tanto com o que veste e com o seu cabelo, tire um dia para fazer diferente. Acorde pela manhã, saia de casa descabelado e mal vestido e veja o que acontece com a energia dentro de você. Veja o que acontece quando não faz as coisas que o deixam confortável. Assim você verá as razões por trás de cada uma delas. Todo o tempo nos esforçamos para ficar dentro da nossa zona de conforto, para manter pessoas, lugares e coisas como o nosso modelo determina. Se eles começam a ir por um caminho inesperado, ficamos desconfortáveis. A mente então se ativa e diz como trazer as coisas de volta para o modo como precisamos que fiquem. No momento em que alguém começa a se comportar em desacordo com as suas expectativas, sua mente desvenda a falar. O que devo fazer com isso? Não posso simplesmente ignorar o que ele fez. Tenho que confrontá-lo diretamente ou pedir a alguém que fale com ele. Ela está lhe dizendo como consertar as coisas. E, na verdade, não importa o que você acabe fazendo. O importante é voltar à sua zona de conforto, que é finita. Todas as tentativas de ficar dentro dela o mantêm limitado, finito. Ir além sempre significa abandonar o esforço de manter tudo dentro dos limites que definimos. Portanto, há duas maneiras de levar a vida: dedicar-se a permanecer na zona de conforto ou trabalhar para alcançar a liberdade. Em outras palavras, você pode dedicar a vida inteira a assegurar que tudo se encaixe em seu modelo limitado ou lutar para se libertar dos limites do seu modelo. Para entender melhor, vamos ao zoológico. Imagine que você está passeando e se divertindo até que vê um tigre numa pequena jaula. Isso leva a imaginar como seria passar o resto da vida em confinamento. A simples ideia lhe causa muito medo. Porém, os limites da sua zona de conforto, na verdade, criam uma jaula semelhante, que, em vez de limitar seu corpo, limita a expansão de sua consciência. Incapaz de sair da sua zona de conforto, você permanece fundamentalmente trancado em confinamento. Se examinar bem, você vai ver que está disposto a ficar nessa jaula porque tem medo. Sua zona de conforto é familiar, além dela está o desconhecido. Imagine a pessoa mais paranoica que já conheceu. Ela vive apavorada. A cada minuto da vida, acha que alguém está querendo feri-la. Se você oferecer a jaula daquele tigre, talvez ela aceite e não pense que está trancada, mas protegida contra tudo que poderia feri-la. O que você vê como prisão é para ela segurança. E se um serviço de proteção fosse sua casa e trancasse todas as portas e selasse todas as janelas com você lá dentro? Sua reação seria entrar em pânico e querer sair ou agradecer por estar em segurança. Essa última é a atitude mais comum para a maioria das pessoas quando se trata de limitações da psique. Queremos ficar lá dentro e nos sentir em segurança. Não dizemos, tirem-me daqui, estou trancado nesse mundo minúsculo em que tudo tem que ser de determinado jeito. Preciso me preocupar com tudo e com o que os outros fazem, com a minha aparência e com tudo que já disse. Quero sair. Em vez disso, tentamos manter a nossa jaula estável. Se algo não está confortável, fazemos o que for necessário para nos proteger e recuperar a sensação de segurança. Se você já fez isso, significa que ama a jaula da sua psique quando a sacudiram. Você a consertou para poder ficar confortável lá dentro. Quando tem um verdadeiro despertar espiritual, você se dá conta que está enjaulado. De repente acorda e percebe que mal consegue se mexer dentro de si e está o tempo todo se chocando com os limites da sua zona de conforto. Então vê que tem medo de dizer aos outros o que realmente pensa, que tem vergonha de se expressar com liberdade, que sente a necessidade de estar sempre no controle de tudo para se sentir bem. Por quê? Na verdade, não há razão. Você mesmo se impôs esses limites. Quando não está dentro deles, você se sente apavorado, ferido, ameaçado. Essa é sua jaula. O tigre conhece os limites da jaula quando bate nas grades. Você conhece os limites da sua quando a psique começa a resistir. Suas grades são as fronteiras da sua zona de conforto. E no instante que se aproxima delas, você sente. Vamos examinar essa fronteira com um exemplo.
Hoje em dia, não precisamos mais de uma cerca para o cachorro não fugir, tudo agora é eletrônico. Basta enterrar alguns fios e pôr uma coleira no animal, o cachorro pensa: oba, estou livre. Antes eu ficava dentro da cerca. Que ótimo! É claro, sai correndo diretamente para onde não deveria ir e zap. Pula para trás e late. O que aconteceu? Havia ali um limite invisível e, quando se aproximou, o cão recebeu um pequeno choque. Doeu. Foi tão incômodo que ele agora sente medo sempre que se aproxima dos limites do quintal. Perceba, a jaula não precisa parecer uma jaula. Pode ser uma prisão criada pelo medo do desconforto. Quando se aproxima do limite, você começa a ficar inseguro e se sentir desconfortável. Essas são as grades da sua jaula. Enquanto estiver dentro dela, não é possível saber o que há do outro lado. Essas são as fronteiras que fazem seu mundo parecer finito e temporal. O que é infinito e eterno está fora da jaula. Ir além significa ir além dos limites dessa jaula que não deveria existir. A alma é infinita e livre para se expandir em qualquer direção. É livre para experimentar a vida em sua plenitude. Mas isso só pode acontecer quando você se dispõe a encarar a realidade sem fronteiras mentais. Se ainda tiver barreiras e saberá quais são ao esbarrar nelas no seu dia a dia, você terá que ir além delas. Senão, permanecerá dentro da jaula. E lembre-se, enfeitar a jaula com belas experiências, lembranças queridas e grandes sonhos não é o mesmo que ir além. Não importa o nome que você dê aos seus limites, eles sempre são uma jaula. Você precisa estar disposto a ir além. Todos os dias você esbarra nos limites da sua jaula. Quando isso acontece, você recua ou tenta obrigar as coisas a mudarem para poder continuar confortável. Na verdade, sua intenção é usar o brilho da sua mente para permanecer dentro da jaula. Dia e noite, você planeja como poderá permanecer dentro da sua zona de conforto. Às vezes, nem consegue adormecer à noite, pensando no que é preciso para fazer para não ter de sair da jaula. O que posso fazer para ela nunca me abandonar? Como impedir que ela se interesse por outra pessoa? Esses pensamentos são você tentando descobrir como se assegurar de que não vai esbarrar nas grades da jaula. Voltemos ao cachorro. Ele vivia fugindo para dar os passeios, e é triste o dia em que para de tentar sair do quintal. A única razão para desistir de tentar ir além do seu pequeno espaço é o medo dos limites. E se estivéssemos lidando com um cachorro muito corajoso e decidido a ser livre? Imagine que o animal não desistisse. Você o veria ali sentado, bem no lugar em que a coleira começa a vibrar, e ele não recuaria. A cada minuto ele avançaria um pouquinho mais para se acostumar com o campo de força. Se continuasse, acabaria conseguindo sair. Não existe a menor possibilidade que ele não fosse capaz disso. Como é apenas um limite artificial, ele poderia atravessá-lo se aprendesse a suportar o incômodo. Só teria de estar pronto e disposto a ser capaz de tolerar o desconforto. A coleira não pode realmente machucá-lo, ela é somente desconfortável. Se ele tivesse mesmo disposto a ir além da própria zona de conforto, ele estaria livre para ir e vir à vontade. Sua jaula é exatamente assim. Quando se aproxima dos limites, você sente insegurança, ciúme, medo ou vergonha. Recua e, se for como a maioria, desiste de tentar. A espiritualidade começa quando você decide nunca parar de tentar. É o compromisso de ir além, não importa o que aconteça em uma jornada infinita. Basta ir além de si em todos os minutos de todos os dias pelo resto da sua vida. Se você fizer isso, você estará sempre em seu limite e nunca voltará à zona de conforto. O ser espiritual sente que está sempre em contato com as próprias fronteiras, constantemente sendo levado a atravessá-las. Por fim, você vai acabar percebendo que ir além dos seus limites psicológicos não pode machucá-lo. Caso esteja disposto a ficar sempre na fronteira e continuar andando, você irá além. Antes você recuava quando ficava desconfortável. Agora relaxa e ultrapassa esse ponto. Isso tudo é preciso para ir além. Vá além de onde estava um minuto atrás lidando com o que está acontecendo agora. Você gostaria de ir além? De não sentir as fronteiras? Imagine uma zona de conforto tão expandida que o dia inteiro possa facilmente caber nela, aconteça o que acontecer. O dia se desenrola e a mente não diz nada. Você simplesmente interage com tudo com o coração pacífico e totalmente inspirado. Se algo esbarrar em seus limites, a mente não se queixa. Tudo apenas passa. É assim que vivem os grandes seres. Quando, como um bom atleta, você está treinado a relaxar imediatamente quando entra em contato com seus limites. Tudo isso acaba e você percebe que sempre estará bem. Nada mais pode incomodá-lo, a não ser as suas fronteiras, mas agora você sabe o que fazer com elas e acaba passando a amá-las, pois elas lhe indicam o caminho da liberdade.
Só é preciso relaxar constantemente e ir na direção delas. Então, um dia, quando menos esperar, você vai encontrar o infinito. Isso é o que significa ir além. Capítulo 14. Abra mão da falsa solidez. O interior da psique é muito complexo e sofisticado. É cheio de forças conflitantes, em constante mudança devido a estímulos internos e externos. Isso resulta numa ampla variedade de necessidades, medos e desejos em períodos relativamente curtos de tempos. Por isso, pouquíssimas pessoas têm clareza suficiente para entender o que está acontecendo dentro de si. Há muita coisa ao mesmo tempo e não dá para acompanhar as relações de causa e efeito entre todos os diversos pensamentos, emoções e níveis de energia. Então parece que estamos lutando apenas para manter a cabeça no lugar. Porém, tudo continua mudando. Estados de espírito, desejo, gosto, aversões, o que causa entusiasmo ou letargia. É uma tarefa de tempo integral manter a disciplina necessária para criar ao menos uma aparência de ordem e controle dentro de si. Perdido e lutando em todas essas mudanças psicológicas e energéticas, você sofre. Embora talvez não pareça, em comparação a outras situações de grande sofrimento, você sofre. Na verdade, a simples responsabilidade de ter que manter a cabeça no lugar é, em si, uma forma de sofrimento. Isso fica claro quando as circunstâncias permanecem desmoronadas do lado de fora. A psique entra em torvelinho e você tem que lutar para manter seu mundo interior de pé. Mas o que exatamente você está tentando se agarrar? As únicas coisas que há aí dentro são pensamentos, emoções e movimentos de energia, e nada disso é sólido. Eles são como nuvens, simplesmente vêm e vão pelo espaço interior, mas você continua se agarrando a eles como se a constância pudesse substituir a estabilidade. Os budistas têm um nome para isso: apego. No final, o apego é a razão de ser da psique. Para entender o apego, primeiro precisamos compreender quem se apega. À medida que for se aprofundando para dentro, você vai naturalmente perceber que há um espaço de seu ser que está sempre lá e nunca muda. Essa é sua noção de percepção, sua consciência. É essa consciência que percebe seus pensamentos, experimenta o vai e vem das emoções e recebe os dados de seus sentidos físicos. Essa é a raiz do eu. Você não é seus pensamentos, você tem consciência deles. Você não é suas emoções, você as sente. Você não é seu corpo, você vê no espelho e experimenta o mundo através dos olhos e ouvidos. Você é o ser consciente que tem uma consciência de que percebe todas as coisas internas e externas. Se examinar a consciência, sua noção pura de percepção, você vai ver que, na verdade, ela não existe em nenhum ponto específico do espaço. Ela é um campo de percepção que foca um único ponto quando se concentra num conjunto específico de objetos. Você pode ter consciência de que sente apenas um dedo ou que sente seu corpo todo inteiro de uma vez só. Pode se perder totalmente num único pensamento ou pode perceber ao mesmo tempo seus pensamentos, emoções, seu corpo e ambiente. A consciência é um campo dinâmico de percepção que tem a capacidade de se concentrar intensamente ou de se expandir. Quando se concentra intensamente, a percepção perde a noção mais ampla de si. Ela não se experimenta mais como um campo de pura consciência e começa a se identificar com o objeto em que está concentrada. Como vimos, é o que acontece quando estamos tão absortos num filme que perdemos completamente a percepção mais ampla de estar num cinema frio e escuro. Nesse caso, deixamos de nos concentrar no corpo e no ambiente para nos concentrar no mundo do filme. Literalmente, nos perdemos na experiência. Isso pode se estender para toda a experiência da sua vida. Sua noção de si é determinada pelo local onde você concentra a sua consciência. Mas o que determina onde você concentra sua consciência? No nível mais básico, qualquer coisa que atrai sua percepção destacar-se do resto. Para entender essa questão, imagine que sua consciência esteja simplesmente observando o vasto espaço vazio interior. Agora imagine que por esse espaço esteja passando um fluxo suave de objetos aleatórios de pensamento. Um gato, um cavalo, uma palavra, uma cor, um pensamento abstrato. Eles flutuam por um tempo em sua percepção. Agora permita que um desses objetos se destaque mais do que os outros. Ele chama sua atenção e atrai o foco da sua consciência. Você percebe imediatamente que, quanto mais se concentra nele, mais devagar ele se move, até que afinal, caso se concentre bastante, ele para. A força da consciência acaba por manter o objeto estável apenas por haver se concentrado nele. Assim como o peixe consegue passar pela água, mas não pelo gelo,
que é simplesmente água concentrada. Os padrões energéticos mentais e emocionais se tornam fixos quando encontram a consciência concentrada. O próprio ato de diferenciar a intensidade da percepção concentrada num objeto específico em comparação a outro cria o apego. E o resultado do apego é que pensamentos e emoções seletivos ficam no mesmo lugar por tempo suficiente para se tornarem partes constitutivas da psique. Apegar-se é um dos atos mais primordiais. Como alguns objetos permanecem na consciência enquanto outros apenas passam, sua noção de percepção se identifica mais com eles. Você os utiliza como pontos fixos para criar uma sensação de orientação, relacionamento e segurança em meio a constante mudança interior. Essa necessidade de orientação se estende ao mundo exterior. Embora esteja apegado aos objetos interiores, você os usa para se orientar e se relacionar com a miríade de objetos físicos que entram pelos seus sentidos, e em seguida cria pensamentos para unir todos esses objetos e se apega a toda a estrutura. Na verdade, você acaba se identificando tão intensamente com essa estrutura interior que constrói toda a sua noção do eu em torno dela. E assim fica apegado a ela, e ela permanece fixa. E, como permanece fixa, você se identifica com ela acima de tudo. Esse é o nascimento da psique. Em meio à expansão da mente vazia, ao se apegar aos objetos de pensamentos que passam, você cria uma ilha de aparente solidez. E depois que esse pensamento se estabelece, você pode descansar a cabeça nele. Então, à medida que se apega a cada vez mais pensamentos, vai se construindo uma estrutura interna em que a consciência pode se concentrar. Quanto mais estreito é o foco nessa estrutura mental, maior a tendência a utilizá-la para definir o conceito do eu. Apegar-se cria os tijolos e a argamassa com que construímos uma imagem conceitual de nós mesmos. Em meio ao vasto espaço interior, usando apenas o vapor dos pensamentos, você cria uma estrutura de aparente solidez em que se apoiar. Quem é esse que está perdido tentando construir um conceito de si para se encontrar? Essa pergunta representa a essência da espiritualidade. Você nunca vai se encontrar no que construiu para se definir, pois é aquele que está fazendo essa construção. Você pode montar a coleção mais extraordinária de pensamentos e emoções. Pode construir uma estrutura verdadeiramente bela, inacreditável, interessante e dinâmica. Mas, obviamente, ela não é você, pois você é o construtor. Você é aquele que estava perdido, assustado e confuso por não ter concentrado sua consciência na percepção do eu e, em meio ao pânico perdido, aprendeu a se apegar e se agarrar aos pensamentos e emoções que passavam diante de você. Assim os usou para construir uma personalidade, uma persona, um conceito de si que lhe permite definir quem você é. A consciência repousou sobre os objetos que estava percebendo e os chamou de lar. Como modelo de quem você é, fica mais fácil saber como agir, como tomar decisões, como se relacionar com o mundo externo. Se ousar examinar essa questão, vai ver que está passando a vida inteira com base no modelo que construiu em torno de si. Sejamos mais específicos. Você tenta manter em mente um conjunto coerente de pensamentos e conceitos como: sou uma mulher. Sim, até isso aí é um pensamento, um conceito mental. Você, que se agarra a isso, não é homem nem mulher. Você é a consciência que ouve o pensamento e vê um corpo de mulher no espelho, mas se apega muito a esses conceitos. E pensa: sou uma mulher, tenho tal idade e acredito numa filosofia e não em outra. Você literalmente se define com base no que acredito. Acredito em Deus ou não acredito em Deus? Acredito na paz e não na violência? Ou acredito na sobrevivência do mais apto? Acredito no capitalismo ou acredito no neossocialismo? Você pega um conjunto de pensamentos e se agarra a eles, criando com eles uma estrutura racional extremamente complexa. Depois apresenta todo esse pacote como quem você é. Mas você não é isso. Esses são apenas os pensamentos que você reuniu à sua volta na tentativa de se definir. Fez isso porque está perdido dentro de si. Basicamente, essa é uma tentativa de criar uma sensação de estabilidade e firmeza interior. Isso gera uma falsa, mas bem-vinda sensação de segurança. Você quer que as pessoas à sua volta façam a mesma coisa. Quer que todos sejam estáveis de forma que você pensa prever o seu comportamento. Se não forem, isso inquieta.
porque suas previsões sobre o comportamento das outras pessoas fazem parte do seu modelo interior. Esse escudo protetor de crenças e conceitos relativos ao mundo exterior serve de isolamento entre você e as pessoas com quem interage. Como tem noções pré-concebidas de comportamento dos demais, você se sente mais seguro e com controle maior. Imagine o medo que sentiria se derrubasse esse muro. Quem você já permitiu que tivesse acesso direto ao seu verdadeiro eu interior sem a proteção desse filtro mental? Ninguém, nem você mesmo. As pessoas simplesmente apresentam uma série de fachadas e chegam a admitir que é um pouco mais real do que outra. Você vai trabalhar e se pede em sua fachada profissional, mas então diz: vou para casa ficar com minha família e meus amigos, onde posso ser eu mesmo. Dessa forma, sua fachada profissional fica relegada ao fundo e sua fachada social e relaxada vem à tona. E você? Quem é quem sustenta a fachada? Desse ninguém chega perto. É assustador demais. Esse está muito lá no fundo e ninguém tem acesso a ele. Portanto, todos nos apegamos e depois construímos uma imagem. Alguns são melhores nisso do que outros. Na maioria das sociedades, somos bem recompensados por sermos bons nisso. Ao construir esse modelo de forma absolutamente correta e se comportar com uma coerência todas as vezes, você realmente conseguiu criar alguém. E se esse alguém for o que os outros querem e esperam, você pode ser muito popular e bem-sucedido. Você é aquela pessoa. Ela está arraigada em você desde muito cedo na vida e, se nunca se desviar dela, você pode se tornar muito bom nesse jogo e criar alguém. E, se a pessoa que criou não conquistar a popularidade e o sucesso que esperava, é possível ajustar seus pensamentos de acordo. Não que isso seja algo errado. Todos fazem isso. Mas quem é você que faz isso e por quê? É importante notar que não cabe apenas a você decidir que pensamento se apegar e que tipo de pessoa criar. A sociedade tem um grande papel nisso. Em quase todos os aspectos da vida, há comportamentos socialmente aceitáveis ou não, como se sentar, como andar, como falar, como se vestir e como se sentir a respeito das coisas. Como nossa sociedade introduz em nós estruturas mentais e emocionais, quando se sai bem, você é recompensado com abraços e louvores. Quando não se sai bem, você é punido física, mental ou emocionalmente. Basta pensar em como você é gentil com os outros quando eles se comportam de acordo com suas expectativas. Agora pense em como você se fecha e se afasta deles quando não o fazem. Isso sem mencionar as circunstâncias em que fica zangado e chega a ser violento. O que você está fazendo? Está tentando mudar o comportamento do outro ao lhe deixar impressões na mente, está tentando alterar a coleção de crenças, pensamentos e emoções do outro para que, na próxima vez que ele agir, seja da maneira como você espera. Na verdade, todos fazemos isso uns com os outros todos os dias. Por que deixamos que isso aconteça com a gente? Porque é tão importante que os outros aceitem a fachada que construímos? Tudo se resume a compreender por que nos apegamos à nossa autoimagem. Se parar de apegar a ela, você vai entender por que a tendência ao apego estava lá. Se abandonar sua fachada e não tentar trocá-la por outra, seus pensamentos e emoções vão perder a base e começar a pensar através de você. Será uma experiência muito assustadora. Lá no fundo, você vai sentir certo pânico e será incapaz de se encontrar. É o que as pessoas sentem quando algo muito importante do lado de fora não se encaixa em seu modelo interior. A fachada deixa de funcionar e começa a desmoronar. E quando ela já não pode mais proteger você, surge o medo e o pânico. No entanto, você vai descobrir que, caso esteja disposto a encarar essa sensação de pânico, não há um jeito de passar por ela. Há um jeito de passar por ela. É possível recuar e se assentar na consciência que a está experimentando. Assim o pânico passa e uma grande paz, como você nunca sentiu, vem à tona. Essa é a parte que pouca gente chega a conhecer. Tudo isso pode parar. O ruído, o medo, a confusão, a mudança constante das energias interiores. Tudo pode parar. Você pensava que tinha que se proteger e se agarrou às coisas que chegavam até você, usando-as para se esconder. Pegou tudo em que podia pôr as mãos e começou a se apegar para construir alguma solidez. Mas você pode se livrar disso tudo e não entrar nesse jogo. Basta correr o risco de desapegar e ousar encarar o medo em que levava a agir assim. Então você poderá atravessar essa parte de si e tudo estará acabado.
Nada de luta, apenas paz. Essa é a jornada de seguir exatamente o caminho que você se esforçava para evitar. Quando tudo parece um turbilhão de pensamentos, a consciência é seu único repouso. Então você apenas terá consciência de que as mudanças enormes estão ocorrendo. Terá consciência de que não há solidez alguma e estará confortável com isso. Perceberá que cada momento de cada dia se desenrola e que você não tem controle nem qualquer ansiedade em relação a isso. Não terá conceitos, esperanças, sonhos, crenças nem segurança. Não estará mais construindo modelos mentais do que está acontecendo, mas a vida vai continuar mesmo assim. Você estará perfeitamente confortável na pura consciência disso. E neste momento, vem, depois do próximo, então o seguinte. Porém, isso é realmente o que sempre aconteceu. Momento após momento, sempre passa diante da consciência. A diferença é que agora você vê enquanto isso tudo acontece. Vê que suas emoções e sua mente reagem a esses momentos que passam e não faz nada para impedir. Não faz nada para controlar, só deixa a vida se desenrolar dentro e fora de você. Ao embarcar nessa jornada, você vai chegar ao estado em que verá exatamente como os momentos que estão se desenrolando trazem a sensação do medo. Desse lugar de clareza, você será capaz de experimentar a forte tendência a se proteger. Que existe porque, na verdade, você não tem nenhum controle sobre as coisas, e isso não é confortável. Mas, se realmente quiser superar o medo, terá que se dispor apenas a observá-lo sem se proteger dele. Terá que se dispor a ver que essa necessidade de se proteger que vem toda a sua personalidade. Ela foi criada a partir da estrutura mental e emocional construída para afastar essa sensação do medo. Agora você está frente a frente com a raiz da psique. Se for fundo bastante, poderá observar a psique sendo construída. Verá que você está no meio do nada, no espaço vazio infinito, e todos esses objetos internos fluem em sua direção. Pensamentos, sentimentos e impressões das experiências mundanas. Tudo isso se derrama em sua consciência. Você vai ver claramente que a tendência é se proteger desse fluxo, colocando-se no controle. Há uma tendência forte e esmagadora em se inclinar à frente e agarrar as impressões seletivas de pessoas, lugares e coisas à medida que passam. Você verá que, caso se concentre nas imagens mentais, elas se tornam parte de uma estrutura complexa, onde antes nada havia. Você vai ver fatos que aconteceram quando você tinha 10 anos, aos quais ainda se agarra. Você verá que, literalmente, você pega todas as suas lembranças, as arruma de forma ordenada e diz que isso é você. Mas você não é os acontecimentos, você é aquele que os experimentou. Como seria possível se definir pelas coisas que aconteceram? Você já estava consciente da própria existência antes que elas acontecessem, pois é aquele que está aí dentro fazendo tudo, vendo tudo e experimentando tudo. Não precisa se pegar as experiências para se construir como pessoa, porque esse é um eu falso. É apenas um conceito de si atrás do qual você se esconde. Há quanto tempo você está escondendo aí, lutando para manter tudo no lugar? No momento em que algo dá errado, no modelo em que construiu a sua volta para se proteger, você fica na defensiva e tenta racionalizar para colocar tudo de volta em seu devido lugar. Sua mente não para de lutar até que você processe o acontecimento ou de algum modo se livre dele. Quando isso ocorre, as pessoas sentem que sua própria existência está em jogo e vão lutar com unhas e dentes até recuperarem o controle. Tudo isso porque tentamos construir solidez onde ela não existe e agora temos que brigar para mantê-la. O problema é que não há saída por esse caminho, não há paz nem vitória nessa luta. Dizem que não devemos construir nossa casa sobre areia. Essa é a suprema areia. Na verdade, você construiu sua casa no vazio e, se continuar a se apegar a ela, será preciso defender incessantemente para sempre, tentando manter tudo e todos em ordem para reconciliar seu modelo conceitual com a realidade. É uma luta constante para mal mantê-la em pé. Levar uma vida espiritual significa não participar dessa luta. Significa que os acontecimentos do momento pertencem ao momento e não a você. Eles não têm nada a ver com você. É necessário parar de se definir em relação a eles, apenas deixar que eles venham e passem. Não permita que deixem impressões em você. Quando, mais tarde, perceber que ainda está pensando neles, desapegue. Se algo não se encaixa em seu modelo conceitual e você sentir que está lutando e racionalizando para forçá-lo a se encaixar, basta notar que está fazendo. Perceba que um acontecimento no universo não se encaixa em seu modelo e lhe causa inquietação.
Ao fazer isso, você vai descobrir que o simples fato de ter consciência disso desconstrói seu modelo e, a certa altura, passará a gostar disso, porque não quer mesmo mantê-lo. E isso é bom, porque não estará mais disposto a dedicar energia a construir e solidificar a fachada. Em vez disso, você realmente vai começar a permitir que as coisas que desestabilizam o seu modelo ajam como dinamite para demoli-lo, e assim vai poder se libertar. É isso que significa levar uma vida espiritual. Quando se torna verdadeiramente espiritualizado, você passa a ser muito diferente de todo mundo. Aquilo que os outros querem, você não quer. Aquilo que todos resistem, você aceita inteiramente. Você quer que seu modelo se desfaça e honra a experiência quando algo lhe causa inquietação. Por alguma coisa que alguém diz ou faz ou deixa inquieto, você vive num planeta que gira no meio do absoluto nada. Está na Terra para uma visita de alguns anos e logo irá embora. Para que viver estressado com tudo? Não faça isso. Se algo provoca inquietação, é porque atingiu seu modelo, a parte falsa que você construiu para controlar a sua própria definição de realidade. Mas se esse modelo fosse mesmo a realidade, por que a experiência não se encaixaria nela? Nada que você crie em sua mente poderá ser tomado como realidade. É preciso aprender a estar à vontade com a inquietação psicológica. Se sua mente ficar hiperativa, apenas observe. Se o seu coração começar a apertar, deixe que o que tem que passar simplesmente passe. Tente encontrar a parte em que você é capaz de perceber que sua mente está hiperativa e que seu coração está apertado. Ela é a saída, não o seu modelo. O único caminho para a liberdade interior é através daquele que observa, o eu, o ser. O eu simplesmente percebe que a mente e as emoções estão desenrolando e que nada está lutando para mantê-las no lugar. É claro que será doloroso. A razão pela qual você construiu toda a sua estrutura mental, para começo de conversa, foi a tentativa de evitar a dor. Se a deixar desmoronar, será preciso lidar com a dor que estava evitando ao construí-la. Você precisará estar disposto a encará-la. Se tivesse se trancado numa fortaleza por medo de sair, seria necessário enfrentar o medo. Se quisesse alcançar uma existência mais completa, essa fortaleza não o protegeria, ela a aprisionaria. Para ser livre, para verdadeiramente viver a vida, você tem que sair. Tem que desapegar e passar pelo processo de purificação capaz de libertá-lo da sua psique. É isso que é possível simplesmente observando a psique cumprindo o próprio papel. A saída é pela consciência. Pare de definir a mente inquieta como uma experiência negativa. Apenas veja se consegue por trás dela. Não se pergunte, o que faço com isso? Mas, quem sou eu que está percebendo tudo isso? Com o tempo, você vai se dar conta de que o centro de onde observa a inquietação não pode ser perturbado. Se parecer o contrário, basta notar quem está percebendo essa inquietação. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar passando. Então você será capaz de repousar nas profundezas de seu ser enquanto observa a mente e o coração criarem as últimas ondas do turbilhão. Nesse ponto, você entenderá o que significa a transcendência. A consciência transcendente, seus objetos, está tão separada deles quanto a luz daquilo que ela ilumina. Você é a consciência e pode se libertar relaxando por trás disso tudo. Se quiser alcançar paz, alegria e felicidade permanentes, você terá que passar para o outro lado do turbilhão interior. É possível levar uma vida em que ondas de amor vêm à tona sempre que você quer. Essa é a natureza do seu ser. Você só precisa ir para o outro lado da psique. Isso se faz abandonando a tendência a se apegar. Isso faz-se deixando de usar a mente para construir uma falsa ideia de solidez. Basta decidir, de uma vez por todas, embarcar nessa jornada, desapegando de tudo. Nesse momento, a jornada se torna rápida. Você vai atravessar a sua parte, que sempre morreu de medo, e verá que ela sempre lutou para manter tudo no lugar. Se deixar de alimentá-la, se apenas continuar desapegando, você vai acabar ficando por trás dessa falsa solidez. Isso não é algo que se faça, é algo que acontece com você. Sua única saída é a testemunha. Basta continuar desapegando e percebendo que tem consciência. Se passar por um período de trevas ou depressão, apenas pergunte: quem tem consciência da escuridão? É assim que se passa pelos diversos estágios do seu crescimento interior. Basta desapegar e continuar percebendo que você ainda está aí. Quando tiver desapegado da sua psique escura, da psique luminosa e de tudo mais, você chegará a um ponto em que tudo se abrirá à sua frente. Você está acostumado a perceber as coisas à sua frente, mas então perceberá que o universo é por trás do assento de sua consciência.
Parecia que não havia nada atrás de você. Por não estar concentrado em construir um modelo com os pensamentos e emoções que passavam à sua frente, você não havia percebido a vasta expansão do espaço interior. Lá atrás, de todo o universo. Só que você não está olhando para lá. Se estiver disposto a desapegar, você vai ficar por trás de tudo, um oceano de energia se abrirá. Você ficará repleto de luz, de uma luz que não tem escuridão, ou uma paz que não ultrapassa toda a compreensão. Então você passará por todos os momentos da vida cotidiana com o fluxo dessa força interior a sustentá-lo, alimentá-lo e guiá-lo desde o fundo. Ainda terá pensamentos, emoções e uma autoimagem flutuando no espaço interior, mas serão apenas uma pequena parte que você experimenta. Você não se identificará com nada além do eu. Quando alcançar esse estado, você nunca mais precisará se preocupar com nada. As forças da criação vão criar a criação, tanto dentro quanto fora de você. Você flutuará em paz, amor e compaixão além de tudo, mas honrado a cada momento. Não há necessidade da falsa solidez quando você está em paz com a expansão universal do seu verdadeiro ser.